No dia 2 de novembro de 2019, teríamos o capítulo que marcaria o início do arco que para muitos representa o pináculo da nova geração dos mangás shonen, o incidente de Shibuya. Jujutsu Kaisen sempre teve uma atmosfera pesada e brutal, mas é Shibuya que eleva isso a outro patamar e mostra que aquele mundo é realmente tão implacável quanto parece ser. Um verdadeiro massacre acontece de todos os lados e vários personagens sofrem consequências terríveis, incluindo o próprio Itadori, que teve o seu espírito completamente destruído, e eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, analisando toda a trajetória e a queda desse personagem, que bateu inclusive mais de 400 mil visualizações, e vale muito a pena quem não assistiu depois ir lá assistir. Mas hoje vamos falar das tragédias do dia 31 de outubro de 2018, que aconteceram no centro comercial de Shibuya, e listar todas as mortes do arco de Shibuya, da menos até a mais importante. Lembrando que aqui no canal você encontra uma playlist dedicada exclusivamente a Jujutsu Kaisen, onde tem vários vídeos com vários temas interessantes aprofundando esse universo, e para você ficar por dentro dos próximos vídeos e ainda ajudar na expansão do canal, lembra sempre de conferir a sua inscrição aí embaixo e de ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo, beleza? Começando pela morte mais irrelevante, mas definitivamente uma morte, temos a maldição gafanhoto. Vindo de sentimentos negativos associados a pragas de gafanhoto, o nome ele já é bem sugestivo, né? Com a aparência de um gafanhoto gigante, a maldição de grau 2 possui grande força na mandíbula e nas pernas, assim como um gafanhoto, além de conseguir expandir o seu abdômen para ataques surpresa. Essa maldição estava no subsolo de Shibuya, protegendo uma das camadas de barreira de Shibuya, e é exorcizada pelo Itadori com certa facilidade. Seguindo com outra maldição sem grande importância, temos a maldição de grau especial, divindade da varíola. A maldição surgida de sentimentos negativos relacionados a uma epidemia de varíola que ocorreu no Japão há mais ou menos 1300 anos e matou 1/3 das pessoas do país, foi invocada por Kenjaku, o grande maestro do incidente de Shibuya, usando a manipulação de maldições para lutar contra Mei Mei e o seu irmão Ui Ui. Parabéns, inclusive, né, pela criatividade dos pais. Lutando primariamente através de uma expansão de domínio, a maldição prende o alvo com mais energia de dentro do domínio num caixão e o esmaga com uma grande rocha. Se o alvo continuar preso por 3 segundos, ele morre, provavelmente de varíola. Mas mesmo com um domínio bem único, ele é facilmente subjugado pelo trabalho de equipe da Mei Mei e do seu irmão, sendo exorcizado por um golpe devastador da feiticeira de grau 1. Agora, com os primeiros humanos da lista, temos a usuária de maldições Ogami e o seu neto, entre aspas. Ogami é uma usuária de maldições que se aliou ao Kenjaku durante o incidente de Shibuya para tentar recuperar a sua antiga liberdade e impunidade tirada pelo nascimento de Satoru Gojo. A assassina, na verdade, não tem nenhum neto de fato. Na verdade, ela sequestra e cria crianças, falsificando a relação entre eles para poder usá-los em assassinatos. A técnica da velha é um tipo de necromancia em que ela consegue invocar as informações do corpo de alguém que já morreu, seja nela ou em outra pessoa, e no fim é o que leva à sua morte. Em Shibuya, ela e o seu neto lutam contra o feiticeiro de grau 2 e a aprendiz do Nanami, Takuma Ino. Enquanto o homem segura o feiticeiro, Ogami começa o ritual para a ativação da sua técnica, mas ela comete um erro grave. Ela invoca as informações do corpo de ninguém menos que o homem Toji Fushiguro no seu neto, e rapidamente derrotando Ino, ela ordena que ele mate os demais feiticeiros. Porém, Toji já havia tomado conta do corpo do seu neto, subjugando a alma do homem apenas com as informações do seu corpo, feito possível pela restrição celestial do corpo do próprio Fushiguro, basicamente matando a sua alma. Toji aceita o pedido anterior e passa a matar os demais feiticeiros, começando pela própria Ogami. Acho que nada mais justo do que comentar sobre a primeira morte de uma das maldições de desastre. Eu já falei desse acontecimento algumas vezes aqui no canal no meu vídeo sobre o selamento do Gojo, mas certamente vale a pena a gente comentar de novo. Tentando comprar tempo, as maldições de desastre Hanami e Jogo e o feto amaldiçoado Choso iriam lutar contra Satoru Gojo no metrô de Shibuya, cercado por vários civis, o que impediria que ele usasse as suas técnicas mais poderosas e a sua expansão de domínio para evitar casualidades.
Além disso, as maldições estavam usando uma técnica de barreira chamada amplificação de domínio, que permitia que elas atravessassem o Mugen em troca de não conseguirem usar as suas técnicas inatas em conjunto com a habilidade. No começo da luta, Gojo avisa que Hanami seria a primeira a ser exorcizada, porém ele parece estar priorizando o Jogo enquanto mantinha o Mugen desativado. Hanami, achando que o feiticeiro estava blefando, desativa a sua amplificação para atacar com a sua técnica inata, mas nesse momento a presa havia caído no jogo do caçador. Gojo rapidamente se vira com um olhar assustador e arranca os galhos da cabeça da maldição, a enfraquecendo severamente. E fortalecendo o Mugen para lidar com a amplificação de domínio, Gojo coloca Hanami entre o infinito e um trem, a esmagando e reduzindo a maldição ao pó. Jogo iria conseguir sair vivo do encontro, mas a sorte da maldição não duraria muito e já já a gente vai voltar a falar dele. Seguindo com mais mortes de pouco impacto, mas num contexto ainda interessante, temos o antagonista secundário Haruta Shigemo. Haruta é o usuário de maldições loiro que participa brevemente da invasão do evento de intercâmbio do lado das maldições. A técnica do Haruta permite que ele esqueça e armazene pequenos milagres, como por exemplo quando todos os dígitos de hora estão com o mesmo número e depois esses milagres são gastos num momento perigoso para salvar a vida dele. Em Shibuya, ele estava fazendo o que faz de melhor, que é perseguir e caçar aqueles que ele considera mais fracos, já que ele é assumidamente um covarde. O seu último alvo seria um já exausto e desatento Megumi Fushiguro, que após 2 batalhas intensas recebe um corte nas costas de Haruta. Megumi caminha um pouco mais, porém percebe que não iria conseguir nem lutar, nem chegar até a Shoko para poder receber ajuda. Megumi então, assim como seu antepassado de 400 atrás provavelmente fez contra um usuário de 6 olhos e do ilimitado, começa um ritual suicida. Um usuário de 10 sombras tem que invocar um Shikigami da técnica e exorcizá-lo para que ele possa usá-lo em combate. Esse ritual tem que ser feito sozinho para que ele seja validado, porém ainda é possível realizá-lo com outras pessoas inclusas, ainda que o ritual na prática seja inútil. Megumi então, como última ação, invoca o Shikigami mais forte, o General Divino Silas Mahoraga. Megumi logo de cara recebe um golpe em cheio e fica inconsciente e próximo da morte. Porém, quando o general iria matar o Haruta com um único golpe, Sukuna chega e salva o usuário de maldições para que o ritual não terminasse, aplicando também primeiros socorros no Megumi. Sukuna então luta contra o general e após derrotá-lo numa das maiores demonstrações de poder da obra, parte Haruta em 2, que já havia ficado sem milagres. Meu amigo, Deus não te ajudou nessa hora. Agora, retornando um pouco na cronologia, temos as mortes de Mimiko e Hanako, as filhas do Geto, que apareceram durante o filme Zero e foram parcialmente responsáveis pelo despertar do Sukuna em Shibuya. No arco do passado do Gojo é mostrado Geto indo até uma vila onde ele salva as 2 que estavam presas e mata todos no local. As 2 estavam em Shibuya porque fizeram um trato com o Kenjaku para ele parar de usar o corpo de Suguru Geto caso Gojo fosse selado. Porém, como não firmaram um pacto com a energia amaldiçoada, Kenjaku simplesmente ignora o pedido delas, que dizem que ele iria se arrepender. Elas iriam encontrar Itadori já desmaiado depois de perder contra o Choso. As 2 forçam Itadori a engolir mais um dos 20 dedos, sendo interrompidas pela maldição Jogo, que ataca a dupla depois de elas se recusarem a cooperar. Jogo força o Itadori a consumir mais 10 dedos, despertando assim o Rei das Maldições temporariamente. As garotas sobreviveram ao ataque da maldição usando a técnica de manipulação de fotos da Hanako e após se ajoelharem perante a presença esmagadora do Sukuna, ele permite que elas façam um pedido equivalente a 1 dedo do seu tempo. Como é que essa medida de tempo funciona? Enfim, elas então pedem que Sukuna mate o Kenjaku e liberte o corpo de Geto do seu controle e, em troca, elas lhe diriam onde estava mais um dedo. Entretanto, numa cena brutal, Sukuna pede para as 2 se levantarem e reduz Mimiko a carne moída, indignado que elas estavam tentando dar ordens a ele por apenas 1 ou 2 dedos. Como eu falei, como é que vai medir?
Essa medida de proporção. Hanako tenta atacar Sukuna, mas também é rapidamente morta por uma sequência de cortes, deixando claro novamente que o Rei das Maldições é guiado apenas pelo seu prazer e desprazer, e uma vida humana e nada pra ele é a mesma coisa. Seguindo de forma cronológica, só pra manter um pouco a ordem do vídeo, mesmo que a essa altura, né, isso aqui seja uma bagunça cronológica completa, não existe mais cronologia nenhuma, vamos falar da próxima vítima do Sukuna, a maldição Jogo. Após matar as garotas, Sukuna estende a mesma pergunta à maldição, questionando o que ele queria. Jogo sabiamente responde que nada, e que o seu objetivo era reviver completamente o Sukuna, sugerindo que ele fizesse um pacto com o Itadori, usando os vários amigos dele espalhados por Shibuya como vantagem. Sukuna então revela que ele tem planos que nem mesmo envolvem o Itadori. Sukuna, porém, faz uma proposta. Caso Jogo conseguisse acertar um único golpe nele, ele realizaria o desejo das maldições por enquanto, começando pela morte de todos os humanos em Shibuya, com exceção de um, que provavelmente era o Megumi. Jogo aceita e pela presença dele nessa lista fica claro que vai dar errado, né? Começa então uma luta de grandes proporções entre as duas maldições de grau especial, na verdade, mais parecido com um massacre. Sukuna tem controle total da luta e humilha Jogo atravessando prédios com a maldição e humilhando no corpo a corpo. Jogo então usa sua técnica máxima, invocando um meteoro na cidade. Sukuna facilmente desvia e não sofre nenhum dano. E para finalizar a luta, Sukuna mostra uma nova habilidade de fogo, superando o fogo da maldição com esse tema e queimando o Jogo até não sobrar nada. Mas antes, pelo menos ele reconhece a força da maldição, força essa que em breve eu vou comentar de novo. Agora temos duas mortes que eu escolhi tratar em conjunto por conveniência, por fazerem parte de um contexto maior que seria responsável por uma das mortes mais trágicas da série mais pro fim desse vídeo. Temos enfim a maldição de desastre Dagon e o chefe do clã Zenin, Naobito, que cronologicamente acontecem antes da morte do Jogo. Dagon, pra quem não lembra, é a maldição com tema de desastres aquáticos. Ele passa a maior parte do tempo na forma de um pequeno polvo e evolui quando percebe a morte de Hanami, indicando que ele é um ventre amaldiçoado. Dagon, já transformado, luta contra Nanami, Naobito e Maki, e após ser completamente subjugado pela velocidade de Naobito, feiticeiro mais rápido depois de Satoru Gojo, expande o seu domínio. Dentro da sua expansão, o tabuleiro vira completamente. Dagon esmaga o trio de feiticeiros, arrancando um braço de Naobito e ferindo Nanami e Maki. As coisas só se estabilizam quando Megumi invade a expansão da maldição, traz a arma de grau especial Nuvem Lúdica e expande o seu próprio domínio, cancelando o acerto garantido que estava atropelando os feiticeiros. Logo em seguida, para acabar com as chances de Dagon, chega no domínio o assassino de feiticeiros Toji Zenin. Como eu expliquei mais cedo, ele havia sido parcialmente revivido e agora ele estava agindo puramente por instinto. Ele rouba a nuvem lúdica da Maki e praticamente sem dificuldade extermina Dagon. Enquanto Toji arrasta Megumi para fora do local em que eles estavam, os feiticeiros não conseguem ajudar o garoto, já que eles notam a presença do Jogo, que cheio de raiva pela morte de Dagon, em 2 rápidos movimentos incapacita Maki e Nanami, queimando-os profundamente e logo em sequência encurrala Naobito, que morre instantaneamente para 2 rajadas de magma, provando o nível absurdo do Jogo. Inclusive é nesse momento onde a Maki recebe todas aquelas cicatrizes que ela passa a ter depois. Seguindo de forma cronológica, vamos falar da segunda morte de Toji Fushiguro. Toji estava instintivamente perseguindo Megumi para lutar. O garoto tenta contra-atacar, mas além do cansaço das suas últimas lutas, ele era muito inferior ao Toji. A única vantagem do Megumi nessa situação era que Shoko estava próxima dali, o que significa que ele conseguiria se livrar de ferimentos não fatais e poderia lutar sem se preocupar tanto em se ferir. Ele então usa o seu próprio corpo como isca, recebendo um ataque de forma não letal para poder contra-atacar de perto, mas até isso falha frente ao físico surreal de Toji Fushiguro. Megumi já estava considerando invocar uma Horaga e se sacrificar para derrotar aquele monstro que ele sequer sabia que era o seu pai. Porém,
Toji, olhando Megumi, consegue retornar uma lembrança. Ele se lembra de quando vendeu o garoto para o clã Zenin e de como, apesar de tudo, esperava que o clã fosse um lugar melhor para o seu filho do que foi para ele. Toji, que até então estava mudo e lutando no modo automático, pergunta: "Ei, qual o seu nome?" E Megumi responde que era Fushiguro. Toji sorri e diz: "Não é Zenin, hein? Bom pra você." E usa a nuvem lúdica para perfurar a própria cabeça. E mais uma vez, o corpo único de Toji o fez superar até mesmo aquela técnica amaldiçoada que o mantinha vivo ao perceber que Gojo havia atendido o seu último pedido. E galera, antes da gente ir pro top 3, vamos voltar pro aquecimento do incidente de Shibuya, mais especificamente para a luta entre Kokichi Muta, conhecido como Mekamaru, e Mahito, 12 dias antes do começo dos acontecimentos em Shibuya, mas que está diretamente ligada ao arco. Você que viu a primeira temporada do anime provavelmente se lembra de todo o plot de um tal de um traidor, ou talvez você nem lembre, né? Mas enfim, em que havia um aluno vazando informações para o grupo das maldições. É revelado que esse traidor é na verdade Mekamaru, mas que ele havia feito isso para que o Mahito usasse a sua transfiguração de alma para curar o seu corpo frágil, planejando chamar por ajuda imediatamente após ser curado. Porém, depois de ter o seu corpo transfigurado, Kenjaku ergue uma barreira que impede que o Mekamaru fuja ou chame por ajuda, fazendo com que ele tenha que lutar contra o Mahito e depois contra o próprio Kenjaku para conseguir avisar a todos sobre os planos para o dia 31 em Shibuya. Começa então a luta entre os dois. Mekamaru havia acumulado muitos anos de energia e começa a usá-los contra a maldição. Para relembrar vocês, o Mekamaru ele possui uma restrição de nascença, uma restrição celestial também, em que em troca de um corpo muito frágil o dava quantidades absurdas de energia amaldiçoada, além de um enorme alcance para sua técnica de controle de marionetes. E agora, com o seu corpo curado pela manipulação de alma do Mahito, Mekamaru seria capaz de usar anos de energia acumulada de forma muito eficiente. Usando então uma versão gigante do seu robô padrão, o Ultimate Mekamaru, e cápsulas que permitiam o uso de domínio simples, Kokichi conseguiu manter uma luta contra Mahito, até mesmo pressionando a maldição dentro do seu próprio domínio, tirando proveito das cápsulas de domínio simples. Porém, no fim, isso não foi o suficiente. Mahito engana Kokichi, fazendo-o pensar que ele havia sido exorcizado, atacando de surpresa o robô gigante e ganhando acesso ao cockpit, onde estava o feiticeiro, matando-o e impedindo que Mekamaru realizasse o seu sonho de encontrar os seus amigos. Caso o resultado dessa luta fosse outro, quem sabe, né, todas as mortes que aconteceram em Shibuya não pudessem ter sido evitadas. Finalmente, agora vamos para o top 3 mortes mais impactantes do incidente de Shibuya. Eu vou falar delas em ordem cronológica para ficar mais fácil de entender, então cabe a você dizer qual delas você achou mais triste. Deixa aí nos comentários. Primeiro, vamos só dar uma recapitulada antes. Lembra que eu comentei que o Jogo atacou o trio Nanami, Naobito e Maki após a luta contra o Dagon? Então, apenas o Naobito morreu com um ataque. Maki seria resgatada e tratada pela Shoko e o Nanami sobreviveria com metade do seu corpo profundamente queimado e iria atrás do Megumi. Contudo, ele iria na verdade encontrar a terceira e última maldição de grau especial do dia. Nanami, mesmo à beira da morte, derrota dezenas de humanos transfigurados, mas é tocado no peito por Mahito, que estava ali observando tudo. No mesmo instante que isso acontece, Itadori chegaria no local logo depois de ter presenciado o massacre cometido por Sukuna com a sua expansão de domínio. É interessante destacar que Mahito trata o Nanami como um conhecido de longa data, o que não é à toa. Quando os dois lutaram, Mahito tinha nascido há pouco tempo, então o Nanami foi, no fim das contas, o primeiro desafio que forçou a maldição a evoluir. Mas no fim, é de Mahito que estamos falando. Nanami se questiona por que voltou a ser um feiticeiro Jujutsu e no fim deixa tudo com o Itadori, tomando cuidado para não o amaldiçoar por engano. Transfiguração ociosa. Mahito, com um toque, destrói o torso do feiticeiro de grau 1. Morte instantânea. Itadori explode de raiva com a maldição mais uma vez.
Mesmo com Mahito usando vários humanos como estratégia para desgastar o mental do feiticeiro, Itadori consegue manter uma luta equilibrada com a maldição humanoide. Em determinado momento, Mahito sangra repentinamente e Itadori imediatamente entende o que aconteceu. Nobara estava lutando contra um clone de Mahito em algum lugar. A ressonância da feiticeira permitiu com que Nobara acertasse a alma de Mahito, única forma real de lhe dar dano. Isso foi possível porque ela estava lutando contra um clone de Mahito, fazendo com que o dano na cópia fosse passado para o original através da sua alma. Itadori viu aquilo como uma bênção, era a prova de que ele não estava sozinho e era mais do que motivação para derrotar Mahito. Porém, as coisas tomam um caminho inesperado. O Mahito original se divide em vários pedaços e corre em direção à escada que dá para a superfície, enquanto a cópia corre em direção ao subsolo com os feiticeiros atrás de seus respectivos oponentes. Nobara corria com a guarda baixa em relação à palma da mão de Mahito, já que a cópia não era capaz de usar transfiguração. Isso faz com que Mahito use sua cópia como ponto cego e troque de lugar com ela, tocando o rosto de Nobara num rápido movimento. Infelizmente, não havia nada que pudesse ser feito nesse momento. Nobara lembra de bons momentos e dos amigos que fez na escola técnica de Jujutsu momentos antes de ter o seu rosto destruído pela transfiguração de Mahito. Essa era a última gota d'água para o Itadori. Todos os acontecimentos de Shibuya pesavam mais do que sua vontade. Itadori, nesse momento, atinge o fundo do poço, recebendo um flash negro de Mahito. Mental e fisicamente incapaz de seguir em frente, Itadori perdeu tudo contra Mahito, que continuava espancando-o enquanto não percebesse que os dois são iguais. Mas antes de receber o golpe de misericórdia, Aoi Todo chega num dos momentos mais poéticos da obra. Mortes, infortúnios. Essa era a realidade de um feiticeiro Jujutsu. Eles não poderiam, de forma alguma, serem limitados por isso. Tudo o que restava era continuar lutando e seguindo em frente, sem procurar sentido nas coisas ruins. Cabia a Itadori lembrar do que lhe foi confiado por todos. E com as palavras de Todo e a ajuda da técnica de outro feiticeiro que havia chegado com ele, Itadori era capaz de lutar novamente. O último confronto havia começado. Eles trocam golpes e depois de um começo de luta intenso, Mahito percebe que Todo seria um problema sério. Sua única alternativa era lidar com ele com uma expansão de domínio. E lembrando da expansão de domínio de 0,2 segundos de Satoru Gojo, Mahito repete o feito, sendo rápido o bastante para não sofrer retaliação de Sukuna e ainda arrancaram dos braços de Todo a fim de neutralizar a sua técnica inata. Mahito acerta um flash negro em Todo para fechar e com isso atinge um novo nível, enxergando a verdadeira forma da sua alma. Itadori versus Mahito, último round. A única chance de Itadori era acertar um flash negro em cheio e incapacitar a maldição, porém não estava nada fácil. Mahito estava incrivelmente mais forte do que antes, o suficiente para Itadori não conseguir mais conectar os seus golpes. Eis então que a oportunidade surge. Todo, de cima de alguns destroços, diz que a sua técnica não havia morrido e faz o movimento da palma, mesmo sem um dos braços. Só que nada acontece. Era só um blefe. A sua técnica inata de fato havia morrido, mas aquilo foi o bastante para Mahito se desconcentrar e Itadori acertar um flash negro em cheio, acabando com as chances da maldição que volta à sua forma original. Itadori percebe Mahito já ferido e mal se aguentando de pé, assim como um lobo persegue uma presa ferida. Itadori naquele momento entendia que a inocência dos dois de fato fazia com que eles fossem iguais, mas nada disso importava mais. Mahito morreria pelas mãos de Itadori, a não ser que alguém interferisse. E para frustração de muitos, Kenjaku interrompe o momento. Atacando Itadori e traindo Mahito, ele absorve a maldição e extrai sua técnica inata, definitivamente matando a maldição que surgiu dos humanos e usando a transfiguração ociosa na barreira que cobre o Japão para dar início ao arco do Jogo do Abate ou Migração
a extinção. Haja morte, hein, galera? Da maldição da varíola, então, meu amigo, essa me pegou valendo, me fez chorar, de verdade. Tô zoando. Esse foi realmente um arco onde boa parte do elenco principal foi levada ao limite tanto das suas forças quanto das suas vidas, literalmente, e por isso ele é tão impactante. Eu realmente quero saber a morte que mais impactou vocês nesse arco, mas lembrando que nem tudo se resume à morte, por isso eu recomendo o vídeo aprofundando ainda mais a questão do personagem do Itadori, onde eu falo sobre toda a sua jornada, que vai aparecer desse lado aqui da tela para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!